Por volta de 750 antes da Era Comum, o mundo estava passando por transformações significativas em diferentes regiões, marcando o desenvolvimento de sociedades mais complexas, a ascensão de reinos e o florescimento cultural. Aqui estão os principais acontecimentos e contextos em diferentes partes do globo. Oriente Próximo, Mesopotâmia. A Assíria estava em plena expansão sob a liderança de reis poderosos como Tiglat-Pileser III, que reinaria algumas décadas depois, marcando o início do Império Neo-Assírio. As cidades-estados da Babilônia também eram centros culturais e religiosos importantes, com uma forte continuidade da tradição sumero-acádica. Levante. O reino de Israel estava estabelecido e o reino de Judá começava a ganhar força. É nesse período que se situam as tradições orais que mais tarde seriam compiladas em textos como a Bíblia hebraica. Pérsia. O planalto iraniano era habitado por povos como os medos e os persas, que ainda estavam organizados em tribos. Eles começariam a se unificar nas próximas décadas, culminando no estabelecimento do Império Aquemênida. Mediterrâneo. Grécia. Este foi um período conhecido como a Idade das Trevas grega tardia, logo antes do surgimento da Grécia arcaica. As cidades-estados, polis, como Atenas e Esparta, estavam começando a se organizar. A Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, teriam sido compostas nessa época, transmitindo tradições épicas da Grécia micênica. Itália. A civilização etrusca estava florescendo no norte da Península Itálica, influenciando o desenvolvimento cultural e político da futura Roma. A fundação de Roma, segundo a tradição, teria ocorrido pouco depois, em 753 antes da Era Comum. Fenícia. As cidades-estado fenícias, como Tiro, Sidon e Biblos, estavam em seu auge, com comerciantes fenícios estabelecendo colônias no Mediterrâneo Ocidental, incluindo Cartago, que se tornaria uma potência em séculos posteriores. Sul da Ásia. Índia. Este período coincide com a Era Védica, caracterizada pela composição dos últimos textos védicos, como os Upanishads, que marcam a transição para o pensamento filosófico hindu. Reinos tribais começavam a se consolidar ao longo do Ganges. Sri Lanka. A ilha começava a desenvolver centros de poder organizados, com influências culturais da Índia. Leste da Ásia, China. Este período corresponde ao final da dinastia Zhou Ocidental. A autoridade central da dinastia Zhou estava enfraquecendo, o que levaria à descentralização e ao início do período das primaveras e outonos. A cultura chinesa estava se desenvolvendo com avanços em metalurgia e escrita. Coreia e Japão. Sociedades tribais estavam organizadas em clãs e começando a formar entidades políticas mais complexas. África. O Egito estava sob domínio núbio durante a vigência da 25ª dinastia. Os faraós núbios, como Pia e seus sucessores, tentavam revitalizar as tradições culturais e religiosas egípcias. Norte da África. As tribos berberes e os fenícios eram as principais influências, com os fenícios expandindo suas rotas comerciais. África subsaariana. Civilizações emergentes, como o reino de Kush, ao sul do Egito, estavam se desenvolvendo. Em outras áreas, as sociedades eram principalmente tribais e baseadas na agricultura e no pastoreio. Américas, Mesoamérica. Os Olmecas, considerados a cultura mãe da região, estavam em declínio, mas sua influência cultural ainda era forte. Centros como Laventa prosperavam com práticas religiosas, arte e arquitetura notáveis. Andes. A cultura Chavin florescia nos Andes Centrais, conhecida por seu templo em Chavin de Huántar, que funcionava como um centro cerimonial importante. Conclusão. O ano 750 antes da Era Comum foi um período marcado por transições significativas, com o surgimento de reinos, avanços culturais e a consolidação de tradições que moldariam as civilizações futuras. Sociedades em diferentes regiões estavam conectadas por meio de rotas comerciais e trocas culturais, apesar de seu desenvolvimento muitas vezes ocorrer de forma isolada. Por volta de 750 antes da Era Comum, a região da Mesopotâmia era um dos centros mais dinâmicos do mundo antigo, com transformações políticas, militares, culturais e econômicas significativas. Aqui está um panorama detalhado do que ocorria na região. O Império Neo-Assírio em ascensão. Contexto político. A Mesopotâmia estava dominada pelo Império Neo-Assírio, que já havia iniciado sua fase de expansão agressiva. Essa expansão se intensificaria com a ascensão de Tiglat-Pileser III, por volta de 45 antes da Era Comum,
Mas mesmo antes disso, os reis assírios já controlavam um território extenso, que incluía parte do Levante e da Anatólia. Administração. O Império Assírio desenvolveu uma das administrações mais eficientes da época, utilizando governadores e vassalos para controlar as regiões conquistadas. Isso permitiu centralizar o poder e extrair tributos de maneira sistemática. Militarismo. Os assírios eram conhecidos por suas inovações militares, como o uso de ferros em armas e estratégias sofisticadas, incluindo cercos e táticas de terror. Esses avanços foram fundamentais para o sucesso de sua expansão territorial. Babilônia e os caldeus. Babilônia. Ao sul, Babilônia ainda era um importante centro cultural e religioso, mas sua independência estava limitada devido à dominação assíria. Apesar disso, sua influência cultural permaneceu forte, com a perpetuação das tradições sumero-acádicas, incluindo o uso da escrita cuneiforme e o culto a deuses como Marduk. Os caldeus. Tribos caldeias começaram a ganhar força no sul da Babilônia. Eles desempenhariam um papel importante na história subsequente da região, culminando no estabelecimento do Império Neo-Babilônico no final do século VII antes da Era Comum. Economia e comércio. Agricultura. A Mesopotâmia continuava a depender fortemente da agricultura, sustentada por sistemas de irrigação complexos que aproveitavam as águas dos rios Tigre e Eufrates. Comércio. As cidades mesopotâmicas eram pontos centrais no comércio de longa distância, conectando o Oriente Próximo, a Anatólia, a Índia e o Egito. Produtos como metais, pedras preciosas e tecidos eram trocados em rotas terrestres e fluviais. Tributos e saques. Sob o domínio assírio, a economia também dependia de tributos impostos aos povos conquistados e do saque de cidades durante campanhas militares. Religião e cultura. Cidades religiosas. Cidades como Nínive, Assur e Babilônia eram centros religiosos significativos. A reconstrução de templos e a perpetuação de rituais religiosos reforçavam a legitimidade dos governantes. Os escribas continuavam a preservar e expandir os conhecimentos herdados das civilizações anteriores. Textos astronômicos, matemáticos e literários circulavam entre as elites. Arquitetura e arte. Os assírios são conhecidos por seus grandiosos palácios decorados com relevos que retratavam cenas de batalha, caçadas e a vida cotidiana. Essas obras de arte tinham também um propósito político, exaltando o poder dos reis. Conflitos e revoltas. Conflitos regionais. A resistência de povos subjugados era uma constante, especialmente no Levante e na Babilônia. No entanto, a força militar assíria geralmente sufocava essas revoltas rapidamente. Fronteiras instáveis. A Mesopotâmia estava cercada por povos como os arameus, urartianos e elamitas, que ocasionalmente ameaçavam suas fronteiras. Os assírios frequentemente realizavam campanhas contra esses povos para garantir sua hegemonia. Perspectiva geral. Esse período na Mesopotâmia foi marcado por uma combinação de continuidade e mudança. A Assíria estava consolidando sua posição como o primeiro grande império territorial da história, enquanto a Babilônia mantinha sua importância cultural e religiosa. A região era um mosaico de poder, com rivalidades e alianças que moldariam seu futuro por séculos. Por volta de 750 antes da Era Comum, o Levante, uma região que compreende o atual Líbano, Síria, Israel, Palestina e Jordânia, era uma área diversificada cultural, política e economicamente. A geografia estratégica do Levante fazia dele um ponto de conexão entre as grandes potências do Oriente Próximo, como o Egito, a Assíria e a Babilônia. A seguir, um panorama detalhado da situação no Levante nesse período. Cidades-estado fenícias. Tiro. Sidon e Biblos eram as principais cidades-estado fenícias, que prosperavam como potências marítimas e comerciais. Estas cidades eram independentes, mas frequentemente submetidas ao pagamento de tributos às grandes potências regionais, como a Assíria. Comércio marítimo. Os fenícios dominavam o comércio no Mediterrâneo, estabelecendo colônias em locais como Cartago, fundada cerca de um século antes, e expandindo sua rede até a Península Ibérica. Eles comercializavam itens como púrpura de Tiro, vidro e madeira de cedro. Cultura e escrita. O alfabeto fenício estava em uso e influenciava outras culturas, incluindo os gregos e as comunidades no Mediterrâneo Ocidental. Reinos de Israel e Judá.
O reino de Israel estava em declínio político após atingir seu auge sob Jeroboão II, que morreu pouco antes desse período. A Assíria estava aumentando sua influência na região, e conflitos internos enfraqueciam o reino. Em algumas décadas, Israel seria conquistado e sua população deslocada pelos assírios. Judá. O reino de Judá, ao sul, estava mais estável, governado por reis como Uzias ou Azarias. Judá estava expandindo suas cidades e infraestrutura, incluindo a fortificação de Jerusalém. Ao contrário de Israel, Judá conseguiu manter certa independência por mais tempo, alternando períodos de aliança com a Assíria. Religião. Ambos os reinos praticavam o culto a Yahweh, mas influências religiosas de cultos cananeus, como Baal e Astarte, eram comuns, levando a conflitos internos e tensões entre líderes religiosos e políticos. Cidades arameias. O reino arameu de Damasco era uma força regional significativa. Governado por reis como Rezim, Damasco exercia influência sobre o sul da Síria e partes do norte de Israel. Contudo, a expansão assíria representava uma ameaça constante. Outros reinos arameus. Pequenos reinos arameus na Síria e no norte da Mesopotâmia enfrentavam pressões semelhantes da Assíria, muitas vezes sendo obrigados a pagar tributos ou enfrentar campanhas militares. Transjordânia. Moabe, Amon e Edom. Estes pequenos reinos, situados ao leste do Rio Jordão, eram governados por elites locais e mantinham relações comerciais e de conflito com Israel, Judá e outros reinos da região. Apesar de sua relativa obscuridade, eles desempenhavam papéis estratégicos em rotas comerciais e frequentemente se alinhavam ou resistiam à Assíria. Conflito e domínio assírio. O Levante estava sob crescente influência e domínio do Império Neo-Assírio. Tiglat-Pileser III, que assumiria em 745 antes da Era Comum, intensificou a presença assíria na região, exigindo tributos de reinos como Israel, Judá, Damasco e as cidades fenícias. Tributos e rebeliões. Enquanto algumas cidades-estado e reinos aceitavam a submissão assíria para preservar sua autonomia, outros tentavam resistir. Isso frequentemente resultava em campanhas militares assírias devastadoras, como cercos a cidades e a deportação de populações. Religião e cultura, diversidade religiosa. O Levante era uma encruzilhada religiosa, com práticas locais, como o culto a Baal e Astarte, coexistindo com influências estrangeiras trazidas pelo comércio e pelas conquistas. Arte e arquitetura. As cidades fenícias eram conhecidas por sua habilidade artística, incluindo trabalhos em marfim, metais e vidro. Monumentos, templos e fortificações estavam sendo construídos em todo o Levante, refletindo a prosperidade de algumas regiões. O Levante em 750 antes da Era Comum era uma região marcada por complexidade política e cultural, dividido entre reinos e cidades-estado que buscavam preservar sua autonomia, enfrentavam tanto a influência econômica e cultural da Fenícia quanto a ameaça militar do crescente poder assírio. Esses conflitos e trocas moldariam profundamente a história da região nos séculos seguintes. Por volta de 750 antes da Era Comum, a Europa estava passando por um período de transição cultural e tecnológica. Esta época pertence à Idade do Ferro, marcada pelo uso crescente de ferramentas e armas de ferro que transformaram economias e sociedades. No entanto, a Europa era extremamente diversificada, com diferentes culturas em estágios variados de desenvolvimento. Culturas da Idade do Ferro. Cultura de Hallstatt. No centro da Europa, a cultura de Hallstatt, cerca de 800-500 antes da Era Comum, estava em pleno desenvolvimento. Localizada principalmente na região dos Alpes e em áreas adjacentes, essa cultura é considerada um precursor das sociedades celtas. Era caracterizada por aldeias fortificadas, prática da agricultura e comércio ativo de sal, ferro e outros bens. As elites controlavam os recursos, especialmente depósitos de sal e minério de ferro, e enterravam seus mortos em túmulos ricamente decorados, com armas, joias e cerâmicas. As rotas comerciais conectavam esta cultura ao Mediterrâneo, especialmente à Grécia e à Etrúria, permitindo o intercâmbio de ideias e bens. Povos germânicos. Mais ao norte, as populações germânicas viviam em aldeias menores e tinham economias baseadas na agricultura, caça e pesca. Ainda não havia uma unidade cultural definida, mas os grupos estavam começando a usar o ferro em maior escala.
Povos bálticos e eslavos. Na região do Báltico e do leste europeu, as populações eslavas e bálticas estavam em estágios iniciais de desenvolvimento da Idade do Ferro. Essas comunidades eram organizadas em tribos e tinham economias baseadas na agricultura e na criação de animais. Celtas na Europa Ocidental. As populações proto-celtas estavam se consolidando em áreas da França, Espanha e Ilhas Britânicas. Essas comunidades mantinham uma cultura oral com fortes tradições religiosas e práticas ritualísticas, além de habilidades em metalurgia. A Grã-Bretanha e Irlanda. Essas ilhas estavam ocupadas por populações da Idade do Ferro que viviam em aldeias rurais. A metalurgia do ferro estava em expansão a Neidstag, e monumentos como círculos de pedra ainda tinham significados religiosos. Europa Meridional. Península Itálica. A civilização etrusca estava emergindo no norte da Itália, embora ainda não tivesse atingido seu auge. Os etruscos desenvolveram uma cultura sofisticada, baseada no comércio, agricultura e na influência das civilizações grega e oriental. No sul da Itália, as cidades gregas da Magna Grécia estavam começando a se estabelecer como parte da expansão colonial grega que conectaria o Mediterrâneo ao interior europeu. Península Ibérica. As culturas ibéricas, como Tartessos, no sul da Espanha, estavam florescendo. Estas comunidades tinham contatos comerciais com fenícios e gregos, o que estimulou o desenvolvimento da metalurgia, especialmente do ferro. Economia e sociedade. Agricultura e pastoreio. A maioria das sociedades europeias era agrária, baseada no cultivo de cereais e na criação de gado, ovelhas e porcos. O ferro facilitou a produção de ferramentas agrícolas mais eficazes, aumentando a produtividade. Comércio e rotas de intercâmbio. O comércio de longa distância estava crescendo, com rotas que conectavam o interior europeu ao Mediterrâneo. Produtos como âmbar, sal, ferro e cerâmica eram trocados, enquanto ideias culturais e tecnológicas se difundiam. Religião e cultura. Cultos locais. A religião era predominantemente animista e politeísta, centrada em divindades relacionadas à natureza, à fertilidade e à guerra. Locais sagrados como bosques e rios eram importantes para práticas religiosas e rituais. Arte. A arte da Idade do Ferro era utilitária, mas os objetos decorados, como armas e joias, indicavam a existência de elites sociais. O estilo geométrico predominava e influências orientais começavam a aparecer em áreas conectadas ao Mediterrâneo. Conclusão. A Europa em 750 antes da Era Comum era um mosaico de culturas distintas, marcadas pela introdução do ferro e pela diversificação econômica. Embora não houvesse grandes estados centralizados, como no Oriente Próximo, as sociedades estavam se desenvolvendo rapidamente, com redes comerciais e culturais conectando diferentes regiões. Essas transformações lançariam as bases para civilizações celtas, germânicas e eslavas, além de influenciar o mundo mediterrâneo. Por volta de 750 antes da Era Comum, o restante do continente africano apresentava uma grande diversidade cultural, econômica e tecnológica, com diferentes regiões em estágios variados de desenvolvimento. A história africana nesse período está intimamente ligada às dinâmicas locais, influências ambientais e redes comerciais que conectavam as sociedades. Primeiros reinos e aldeias agrícolas. Na África Ocidental, sociedades agrícolas estavam em expansão, especialmente ao longo do curso do rio Níger. Comunidades que praticavam agricultura e criação de gado já estavam bem estabelecidas. Cultivos como sorgo, milhete e oleaginosas, além da pesca, sustentavam a economia. Cultura Nok. Uma das culturas mais proeminentes nesse período era a cultura Nok, localizada no que hoje é a Nigéria. Ela é famosa por suas esculturas em terracota, que representam seres humanos e animais com formas estilizadas. A cultura Nok é uma das primeiras na região a trabalhar com ferro, o que marcou o início da Idade do Ferro na África Ocidental. O ferro era usado tanto para ferramentas agrícolas quanto para armas, contribuindo para o crescimento populacional e a expansão territorial. As evidências indicam a existência de uma sociedade hierarquizada, com líderes locais que organizavam a produção e o comércio. Embora as rotas comerciais transarianas ainda estivessem se consolidando, já havia trocas de bens como sal, cobre e ouro entre as populações do Saara e aquelas ao sul do deserto. África Central. Expansão dos povos bantus. Por volta de 750 antes da Era Comum, as migrações dos povos bantus estavam transformando a África subsaariana.
Originários da região dos Camarões e do Gabão, esses povos estavam se espalhando para o sul e o leste do continente. Eles levaram consigo o conhecimento da agricultura, especialmente o cultivo de inhame e bananas, a domesticação de animais e a metalurgia do ferro. Essas migrações contribuíram para a formação de novas comunidades e a disseminação de línguas bantas, que hoje formam a base de muitas línguas faladas na África subsaariana. África Oriental. Sociedades agrícolas e pastoris nas terras altas da Etiópia e do Quênia, comunidades agrícolas e pastoris prosperavam. Culturas como tefe e milho estavam sendo cultivadas, enquanto a criação de gado era uma atividade central para os povos nilóticos e cuxíticos. Interação com Kush. A influência da civilização Kush pode ter se estendido para partes da África Oriental, especialmente ao longo do Vale do Nilo e suas rotas comerciais, onde bens como ouro, marfim e incenso eram trocados. África Austral, comunidades caçadoras, coletoras e agropastoris. No sul da África, os grupos Khoisan, caçadores, coletores e pastores, dominavam grande parte da região. Eles tinham um profundo conhecimento do ambiente local e viviam em sociedades relativamente igualitárias. Primeiros sinais de influência Banta. Algumas comunidades bantas estavam começando a se estabelecer no norte da África Austral, trazendo novas práticas agrícolas e a metalurgia do ferro para a região. Comércio e interação. Rotas comerciais locais. Ainda que não houvesse redes comerciais tão extensas quanto as transarianas ou mediterrâneas, havia comércio regional de bens como sal, cobre, ferro, peles de animais e pedras preciosas. Conexão com o Oceano Índico. Na costa oriental, comunidades litorâneas podem ter tido interações limitadas com comerciantes do Oceano Índico, embora isso se intensificasse séculos depois. Religião e cultura. Crenças animistas. A maioria das sociedades africanas seguia sistemas religiosos animistas, centrados no culto aos ancestrais, na reverência à natureza e no uso de rituais para manter a harmonia com o ambiente. Arte e expressão cultural. Além das esculturas da cultura Nok, outras comunidades criavam artefatos decorativos ligados a rituais e celebrações, geralmente utilizando materiais locais como madeira, argila e pedras. Conclusão. O continente africano, exceto o Egito e Kush, estava em um momento de transformação e desenvolvimento no período em torno de 750 antes da Era Comum. A introdução e expansão da metalurgia do ferro, as migrações bantas e o comércio regional eram fatores que moldavam essas sociedades, preparando o terreno para a formação de reinos e civilizações mais complexas nos séculos seguintes. A diversidade cultural era marcante, refletindo os diferentes ecossistemas e dinâmicas locais do continente. Por volta de 750 antes da Era Comum, o leste asiático estava em um período de transformação política, cultural e tecnológica, marcado pela consolidação de estados poderosos, mudanças dinásticas e o desenvolvimento de tradições culturais que moldariam a região. China, período Zhou Ocidental, cerca de 1046 de 771 antes da Era Comum, a China estava sob o domínio da dinastia Zhou, que havia substituído a dinastia Shang. Nessa época, o governo Zhou estava descentralizado, com o poder dividido entre senhores feudais que controlavam territórios independentes, mas deviam lealdade ao rei Zhou. Sistema feudal. O rei Zhou exercia autoridade nominal, mas o poder prático estava nas mãos de nobres regionais. Eles administravam seus próprios territórios, coletavam tributos e mantinham exércitos. Declínio do poder central. Apesar da glória inicial, por volta de 750 antes da Era Comum, o poder central dos Zhou estava em declínio. A fragmentação política e disputas entre os senhores feudais estavam aumentando, preparando o terreno para a transição ao período das primaveras e outonos, cerca de 770 e 476 antes da Era Comum, caracterizado por guerras entre estados rivais. Cultura e filosofia. Mandato do céu. A legitimidade dos Zhou era baseada no conceito do mandato do céu, que justificava o poder real como uma bênção divina, condicionada ao bom governo. Início do pensamento filosófico. Este período precedeu o surgimento de escolas filosóficas que floresceriam mais tarde, como o confucionismo e o taoísmo, mas os valores de ordem social, harmonia e hierarquia já estavam profundamente enraizados. Economia e sociedade.
O uso de ferramentas de ferro estava começando a se expandir, especialmente na agricultura, o que aumentava a produtividade. As cidades-estados eram centros de comércio, artesanato e cultura. Rituais religiosos e a veneração aos ancestrais desempenhavam papéis centrais na vida cotidiana. Coreia. Período Gojoseon. A Península Coreana era dominada pelo Reino de Goseon, considerado a primeira entidade estatal na Coreia. Fundado, segundo a tradição, pelo lendário Dangun, Gojoseon estava localizado ao longo do rio Liao e do noroeste da Península Coreana. Este período viu o desenvolvimento de uma sociedade hierárquica baseada na agricultura e no pastoreio. Ferramentas de bronze eram comuns, mas a introdução da tecnologia do ferro estava começando a transformar a produção. A sociedade tinha laços culturais e comerciais com a China Zhou, influenciando suas práticas culturais e tecnológicas. Japão, período Jomon, cerca de 14.000 a 300 antes da Era Comum. O Japão ainda estava no período Jomon, caracterizado por sociedades caçadoras-coletoras e agrícolas, com comunidades vivendo em aldeias permanentes. A cerâmica Jomon é uma das mais antigas do mundo e destaca-se pela ornamentação complexa. Pequenos grupos estavam começando a cultivar arroz em áreas limitadas, possivelmente influenciados por contatos com a Coreia e a China. No entanto, a agricultura ainda não era predominante. As comunidades Jomon tinham uma rica vida espiritual, com objetos rituais como estatuetas Dog, que podem ter sido usadas em práticas religiosas. Sudeste Asiático. Primeiras sociedades agrícolas e comerciais. No sudeste da China, bem como no que hoje é o norte do Vietnã, as culturas locais estavam desenvolvendo habilidades agrícolas avançadas, incluindo o cultivo de arroz em terras alagadas. Ferramentas de bronze eram comuns e a metalurgia do ferro estava começando a se disseminar, o que gradualmente transformaria a economia e a sociedade. Influências chinesas e austroasiáticas. Comunidades do Sudeste Asiático mantinham interações culturais e comerciais com a China Zhou, trocando bens como jade, seda e cerâmicas. O desenvolvimento de sociedades mais complexas, como as precursoras dos reinos indianizados, ainda estava em estágio inicial. Mongólia e estepes da Ásia Central. Povos das estepes. Ao norte da China, os povos das estepes, ancestrais de grupos como os Xiongnu e outras confederações nômades, estavam se organizando em sociedades baseadas na criação de gado, cavalgada e combate. Essas comunidades tinham um papel importante no comércio com a China, especialmente em cavalos, peles e produtos das estepes. Os conflitos entre os nômades e as fronteiras chinesas seriam uma característica duradoura da história regional. Conclusão. No leste asiático, em 750 antes da Era Comum, a dinastia Zhou dominava uma China descentralizada, enquanto na Coreia e Japão, culturas locais como Gojoseon e Jomon desenvolviam identidades distintas. O Sudeste Asiático e as estepes da Ásia Central também viam mudanças significativas, com avanços agrícolas, trocas comerciais e o início do uso do ferro moldando as sociedades. Essas dinâmicas lançaram as bases para civilizações complexas que surgiriam nos séculos seguintes. Por volta de 750 antes da Era Comum, a Oceânia era habitada por várias sociedades que tinham se adaptado às condições ambientais únicas da região, desenvolvendo formas de vida baseadas na agricultura, na pesca e na navegação. A história escrita ainda não havia chegado à região, mas evidências arqueológicas, linguísticas e culturais fornecem uma imagem rica e detalhada dessas populações. Melanésia. As ilhas da Melanésia, incluindo Nova Guiné e o arquipélago de Bismarck, abrigavam populações que haviam se estabelecido ali há dezenas de milhares de anos. Nova Guiné. A agricultura era altamente desenvolvida, com sistemas de irrigação e cultivo de alimentos como inhame, taro, banana e cana-de-açúcar. Comunidades agrícolas viviam em vilas permanentes, organizadas em redes de clãs, que frequentemente entravam em contato por meio de trocas comerciais. O uso de porcos como animais domésticos era comum e desempenhava papel importante em rituais e economias locais. Cultura lapita. A cultura lapita ainda influenciava a região, especialmente em ilhas próximas à Nova Guiné, como o arquipélago de Bismarck e as Ilhas Salomão. Eles são conhecidos por sua cerâmica decorada, que era usada em rituais e no armazenamento de alimentos.
Suas ferramentas e técnicas de construção também foram amplamente disseminadas. A navegação e o comércio entre ilhas eram praticados com trocas de obsidiana, conchas e outras mercadorias. Polinésia. Na vasta área da Polinésia, a expansão dos povos austronésios continuava. Colonização das Ilhas Polinésias. Por volta de 750 antes da Era Comum, os austronésios já haviam colonizado muitas das ilhas ocidentais da Polinésia, como Tonga, Samoa e Fiji. Essas comunidades estavam no início de sua expansão para o resto do Pacífico Bay, incluindo áreas como o Havaí, a Ilha de Páscoa e a Nova Zelândia, que seriam colonizadas séculos depois. A navegação era altamente avançada, utilizando canoas duplas e o conhecimento de ventos, correntes e estrelas para viagens de longa distância. Cultura e economia. A agricultura era a base da subsistência, com cultivos como taro, inhame, coco e banana. A criação de animais, como galinhas e porcos, era comum, complementando a dieta. A vida nas ilhas dependia fortemente do ambiente marinho, com técnicas sofisticadas de pesca e coleta de frutos do mar. Micronésia. As ilhas da Micronésia, como Yap, Pohnpei e outras, abrigavam sociedades marítimas organizadas. Navegação e comércio. Povos da Micronésia desenvolveram avançadas técnicas de navegação, com canoas feitas de madeira e velas trançadas de folhas de palmeira. Redes de comércio interilhas conectavam as sociedades locais, trocando itens como alimentos, conchas, ferramentas e pedras usadas para rituais. Construções cerimoniais. As primeiras estruturas de pedra em locais como Nan Madol, em Pohnpei, estavam começando a ser construídas. Nan Madol mais tarde se tornaria um centro político e cerimonial. Austrália. Sociedades aborígenes. Na Austrália, os povos aborígenes viviam em comunidades caçadoras-coletoras altamente adaptadas ao ambiente. Eles utilizavam estratégias como a agricultura pelo fogo, que envolvia queimadas controladas para atrair animais e estimular o crescimento de plantas úteis. A organização social era baseada em clãs, com redes de troca entre grupos para bens como ferramentas de pedra, conchas e pigmentos. O conhecimento ecológico era transmitido por meio de histórias orais e práticas culturais ligadas ao conceito do tempo do sonho, que conectava os ancestrais às paisagens. Expressão artística, pinturas rupestres eram amplamente utilizadas para registrar mitos, práticas espirituais e informações sobre o ambiente. Conclusão. Por volta de 750 antes da Era Comum, a Oceânia era uma região diversa em termos culturais e ambientais. Enquanto a Austrália era habitada por caçadores-coletores aborígenes altamente adaptados, as ilhas do Pacífico eram dominadas por sociedades agrícolas e marítimas, como os Lapita e os primeiros colonizadores da Polinésia. O conhecimento de navegação era extraordinário, permitindo que essas populações se expandissem para vastas áreas oceânicas, moldando culturas que ainda hoje refletem suas raízes antigas. Por volta de 750 antes da Era Comum, a América Central estava em um período de transição e desenvolvimento cultural significativo, com o surgimento e consolidação de sociedades complexas que estabeleceram as bases para as grandes civilizações que floresceriam mais tarde, como os maias, astecas e outros povos mesoamericanos. Olmecas. A civilização Olmeca era a principal força cultural e política da região e influenciava outras sociedades na Mesoamérica. Seu principal centro cerimonial durante esse período era La Venta, localizado no que hoje é o estado de Tabasco, no México. Características da civilização. A arquitetura monumental. Os Olmecas construíram pirâmides de terra, praças cerimoniais e grandes plataformas. Essas estruturas indicam um alto nível de organização social e de planejamento urbano. Cabeças colossais. Os Olmecas esculpiam enormes cabeças de pedra, que representavam líderes ou figuras importantes, possivelmente usadas para legitimar o poder das elites. Sistema de escrita e calendário. Embora rudimentar, os Olmecas desenvolveram sistemas de escrita e calendário que influenciariam civilizações posteriores, como os maias. Religião e simbolismo. A religião era centrada em divindades híbridas, como o deus Jaguatirica, e incluía práticas rituais associadas ao poder das elites e ao controle político. Economia e comércio. A economia olmeca era baseada na agricultura intensiva, principalmente no cultivo de milho, abóbora, feijão e mandioca. Redes de comércio sofisticadas conectavam La Venta a outras regiões, promovendo a troca de jade, obsidiana, conchas e outros materiais exóticos.
Primeiros povos maias. Os maias ainda estavam em um estágio inicial de desenvolvimento urbano e político, mas já havia sinais de organização social e religiosa avançada. Sociedades emergentes. Pequenos centros cerimoniais e aldeias agrícolas estavam se formando em regiões como as terras altas da Guatemala, as terras baixas da península de Yucatán e o atual Belize. Essas comunidades praticavam agricultura baseada na milpa, sistema de rotação de culturas, e desenvolviam as primeiras estruturas cerimoniais de pedra e terra. Rituais e religião. Embora as grandes cidades maias ainda não tivessem surgido, práticas religiosas complexas já estavam presentes, incluindo a veneração de deuses ligados à natureza, como a chuva e o milho. Alguns locais mostram evidências de enterros elaborados e oferendas cerimoniais, indicando uma hierarquia social em desenvolvimento. Culturas menores na América Central. Vale de Oaxaca. Na região de Oaxaca, grupos proto-zapotecas estavam consolidando comunidades agrícolas e estabelecendo práticas cerimoniais que antecederiam a cultura zapoteca clássica. A região era marcada pela domesticação de plantas, uso de cerâmica e construção de aldeias fortificadas. Golfo do México e outras áreas. Outras culturas regionais menores estavam se desenvolvendo, influenciadas pelos Olmecas. Essas comunidades mantinham contato comercial e cultural com centros maiores e começavam a construir suas próprias tradições locais. Conclusão: por volta de 750 antes da Era Comum, a América Central era dominada pela civilização Olmeca, cuja influência cultural e religiosa se espalhava pela região. Pequenos centros cerimoniais e sociedades agrícolas estavam surgindo, especialmente entre os povos proto-maias e proto-zapotecas, estabelecendo as bases para as grandes civilizações mesoamericanas que floresceriam nos séculos seguintes. A região era caracterizada por inovação agrícola, comércio de longa distância e desenvolvimento de práticas religiosas complexas. Por volta de 750 antes da Era Comum, as Américas do Norte e do Sul abrigavam diversas sociedades que variavam de caçadores-coletores nômades a culturas agrícolas complexas. Este período marca uma fase de crescente sofisticação nas práticas agrícolas, redes de comércio e organizações sociais, que variavam amplamente de acordo com as regiões e os ecossistemas. América do Norte, Tasaje, região do Sudeste e do Vale do Mississippi. Sociedades agrícolas começavam a se formar, baseando-se no cultivo de milho, abóbora e girassol, complementados por caça e coleta. Os povos Adena, no Vale do Rio Ohio, estavam construindo montículos cerimoniais e funerários. Esses montículos, que podiam ser usados como locais de sepultamento ou rituais, indicam uma crescente complexidade social e hierarquia. Redes de comércio emergentes conectavam grupos do interior com áreas costeiras, trocando pedras, conchas e pigmentos. Grandes planícies. Os habitantes dessa região ainda eram principalmente caçadores-coletores, dependendo fortemente de bisões. Usavam armas como lanças e atlatos para caça. Comunidades nômades se organizavam em grupos tribais e utilizavam técnicas eficientes para processar carne e peles. Cá, sudoeste dos Estados Unidos, culturas proto-puebloanas, como Mogolon, ancestrais Pueblo e Hohokam, estavam começando a praticar uma agricultura mais avançada, incluindo irrigação em pequenas escalas. As comunidades começaram a construir aldeias permanentes, com habitações feitas de adobe e pedra. Costa noroeste do Pacífico. Povos indígenas dessa região viviam da pesca abundante, especialmente de salmão, complementada pela coleta de frutos do mar e caça de mamíferos marinhos. Estruturas sociais hierárquicas baseadas em clãs e a criação de totens cerimoniais já estavam emergindo. Ártico e Subártico. Os ancestrais dos Inuit e outros povos paleoesquimós caçavam mamíferos marinhos e utilizavam ferramentas feitas de osso, madeira e pedra. No interior, populações dependiam de renas e outros animais terrestres para subsistência. A América do Sul, Andes Centrais. A cultura Chavin era a principal civilização da região. Seu centro cerimonial, Chavin de Huántar, localizado nos Andes peruanos, era um ponto de peregrinação religiosa e cultural. As estruturas do local incluíam templos, galerias subterrâneas e sistemas hidráulicos que criavam efeitos sonoros durante rituais religiosos. A religião Chavin envolvia figuras simbólicas como jaguares, cobras e águias, refletindo um complexo sistema de crenças. Costa do Pacífico.
Sociedades costeiras utilizavam a pesca e irrigação para sustentar comunidades agrícolas. Redes comerciais conectavam a costa com os Andes, trocando recursos marítimos por bens agrícolas e tecidos. Planícies e florestas tropicais. Na região amazônica, as sociedades adaptavam técnicas agrícolas ao ambiente florestal, como o uso da terra preta de índio, solo enriquecido com carbono vegetal. As populações viviam em aldeias pequenas, mais organizadas, praticando o cultivo de mandioca, milho e outros alimentos. O litoral atlântico. Povos do Sambaqui, ao longo da costa brasileira, viviam em aldeias costeiras e acumulavam grandes montículos de conchas e ossos, possivelmente para fins cerimoniais ou habitacionais. A região dos Pampas e Patagônia. Grupos nômades dependiam da caça de animais, como guanacos e emas, além da coleta de recursos locais. Ferramentas de pedra eram amplamente utilizadas, especialmente para caça e processamento de alimentos. Nas Américas do Norte e do Sul, as sociedades estavam em diferentes estágios de desenvolvimento, refletindo as diversas ecologias e histórias regionais. Enquanto os Andes e a Mesoamérica viam o surgimento de civilizações complexas, como os Chavin e os Olmecas, outras regiões continuavam a prosperar em modos de vida baseados na caça, coleta e agricultura. Este período marca o início de mudanças que levariam a grandes avanços culturais nos séculos seguintes. Por volta de 750 antes da Era Comum, a região correspondente à atual Rússia e aos países nórdicos era habitada por uma variedade de culturas que estavam em diferentes estágios de desenvolvimento social e tecnológico. Essa área era caracterizada por uma transição gradual de sociedades predominantemente caçadoras-coletoras para formas mais complexas de organização social, incluindo agricultura, metalurgia e comércio interregional. Região da atual Rússia e áreas adjacentes, florestas e estepes da Europa Oriental. As vastas estepes e florestas da Rússia eram habitadas por grupos culturais ligados à Idade do Ferro, como os povos das culturas de Srubna, Chernols e Sitian. Culturas da Idade do Ferro. A cultura Chernols, associada ao que seria mais tarde a cultura eslava, praticava agricultura e criação de animais. Essas comunidades construíam aldeias permanentes e usavam ferramentas de ferro para a agricultura. A cultura Srubna, na estepe, tinha um estilo de vida seminômade. Viviam em assentamentos fortificados e usavam carroças para transporte. A pecuária era uma atividade essencial, especialmente o manejo de cavalos, ovelhas e gado. Escitas e o início das sociedades nômades nas estepes. Os escitas estavam emergindo como uma força cultural dominante nas estepes. Eram conhecidos por seu estilo de vida nômade e habilidades excepcionais na equitação. Desenvolveram uma cultura rica, marcada por tradições guerreiras, armamentos avançados como espadas e arcos compostos e o uso extensivo de cavalos em combate. Arte cita, objetos de ouro elaborados, frequentemente com motivos de animais, que seriam influentes em outras culturas das estepes e além. Religião, práticas espirituais baseadas na veneração de forças naturais e deidades ligadas ao céu e à terra. Os escitas também começaram a estabelecer conexões comerciais com civilizações como a grega e a mesopotâmica, trocando metais preciosos, peles e cavalos. Florestas do norte da Rússia. Mais ao norte, em regiões florestais, viviam povos de tradição caçadora-coletora com crescente uso de práticas agrícolas e metalúrgicas. Povos fino-úgricos, grupos ancestrais dos povos fino-úgricos, como os ancestrais dos atuais Komi, Mordivinos e Mari, viviam em vilas pequenas. Eles combinavam caça, pesca e agricultura em pequena escala.